Muito bem. Outro dos temas que tem marcado, enfim, a sua agenda e também, enfim, de certa forma, a agenda da Justiça tem que ver com o pagamento das custas do apoio judiciário aos advogados, enfim, fez uma avaliação, detectou irregularidades. A pergunta que se impõe é: vai ou não agir judicialmente sempre que se justifique? Permita-me só fazer um pró-memória. Quando foi detectada a inspeção, foram detectados um conjunto de irregularidades, eu pedi ao Sr. Bastonário que cá viesse ter uma reunião comigo, mostrei-lhe os elementos, e o Sr. Bastonário assinou comigo um comunicado conjunto para darmos início a uma auditoria sobre irregularidades. Tinha tomado posse há pouquíssimo tempo. Há muito pouco tempo. Ora, se o Sr. Bastonário assinou o comunicado conjunto, foi porque reconheceu nos elementos que lhe facultei nesse relatório da inspeção que, de facto, a situação justificava uma auditoria. E, de facto, não é normal... trouxe-nos conclusões, a auditoria, apontou irregularidades... A auditoria, nós já concluímos o nosso trabalho, estamos à espera que a Ordem conclua o dela, porque nós queremos que a Ordem se pronuncie sobre a auditoria que fizemos. Os resultados são muito preocupantes, mas queremos que a Ordem se pronuncie sobre ela. Falou de alguns dados avulsos, enfim, de advogados que visitaram, de pessoas que alegadamente estariam Falei de detidas algumas que não estavam. questões descritas nessa primeira auditoria. Porquê que diz que são muito graves? A minha pergunta é... Porque teremos tempo e serão divulgados os relatórios finais da auditoria. Quando é que termina o prazo para a Ordem se pronunciar? Já, em bom rigor, já deveríamos ter concluído esse procedimento. Mas pronto, neste momento está tudo feito, aguardamos a resposta da Ordem, não aguardaremos muito mais tempo e, evidentemente, que se há muitos advogados, e são a maior parte, que são sérios e que fazem e se empenham no acesso ao direito, a verdade é que também há muitas irregularidades. E nós estamos a falar de 50 milhões de euros que vai, a dívida que encontramos do apoio judiciário quando aqui chegamos era de 50 milhões de euros. E qual é o valor que reportam irregularidades? Tem esse valor? Desses 50 milhões? Vamos deixar que a Ordem se pronuncie, não gostaria de publicamente antecipar, mas eu diria que encontramos uma dívida de 50 milhões de euros. Com dívidas de 2010. Nunca tínhamos ouvido a Ordem dizer nada. Nós, a dívida contraída durante este mandato, pagámos-la toda. E mais, durante este mandato foram contraídos 5,8 milhões de euros de dívida, nós já pagámos 6,8. O que significa que já pagámos mais do que aquela que foi contraída deste mandato. Portanto, é profundamente estranho que o Sr. Bastonário não se tenha insurgido contra uma dívida contraída pelo anterior governo, e havia dívida para pagar desde 2010, e se insurja agora, quando este governo, durante o período do seu mandato, até está a pôr mais do que aquilo que já contraiu. Mas pensa, quando se refere a esses números, 50 milhões de euros, que gasta-se 50 milhões de euros anualmente no apoio judiciário, tem algum teto para o Ministério gastar? Porque, supostamente, para o ano, com as dificuldades a avolumarem-se, provavelmente existirá mais procura de proteção jurídica de apoio judiciário. O que não pode haver em nenhuma circunstância é um regime sem fiscalização. Um regime em que, em 2008, por acordo, está escrito na portaria, por acordo entre o Sr. Bastonário e o Governo, se elimina a fiscalização feita pelos tribunais. Os tribunais desaparecem, portanto, como é que o sistema se processa? Os seus advogados lançam os honorários no SINOA, o SINOA transmite ao Instituto de Gestão Financeira que paga. Informático transmite. Não há nenhuma fiscalização. Antigamente, e é muito curioso, porque essa portaria que eliminou os mecanismos de fiscalização altera uma aprovada um mês antes. Algo mudou. Que tinha esses mecanismos de fiscalização. Que nós, aliás, vamos repor.
Mas na altura não foi por causa disso, não é? Foi por causa do montante atribuído. Não foi essa portaria, se bem me recordo, não foi por deixar de ter fiscalização, não era só... Bom, é só olhar para os números com fiscalização, ou antes da fiscalização, o dinheiro gasto no apoio judiciário antes da fiscalização, e quando cai toda a fiscalização, que aumenta exponencialmente. Deixe-me introduzir aqui outro tema que tem que ver, enfim, de forma indireta com este. Neste momento, o Orçamento do Estado, o Ministério da Justiça, acaba por transferir para a Ordem dos Advogados uma verba anual. Enfim, faz sentido o Ministério da Justiça continuar a transferir essa verba anual, tendo também, em paralelo, o pagamento deste apoio judiciário? São duas coisas completamente diferentes. Distintas. O apoio judiciário não está em causa e nós apresentaremos um sistema à ordem, diferente do vigente e até mais equilibrado, porque não se percebe que haja 3.800 juízes e procuradores e haja 9.500 advogados para tratarem do mesmo universo, não é? Portanto, aqui alguma coisa está errada. Agora, aquilo que nós entendemos é que vamos repor os mecanismos, como dizia, de fiscalização. Isso os tribunais vão voltar a validar. E em relação